Fala galera, Sargento Rock 1967, diretamente de Belém do Pará. Eu moro aqui e por isso o nosso Nós Nerdcast 08, que será um Nós os Nerds com Cleidson Lima, vai ser um pouquinho diferente. Ele foi gravado numa externa, por isso os outros participantes do Nós Nerds não estarão nele, pois uma questão geográfica nos separa. Nós temos alguns milhares de quilômetros entre nós. Obviamente, a questão da distância fez com que eles não tivessem como participar dessa gravação comigo. E agora vocês vão ficar com a entrevista e depois eu volto para falar algumas coisinhas para finalizar. Eu espero que vocês gostem do programa. Tinha muita gente em volta, tinha muito falatório, música, a galera jogando. O som não ficou o mais limpo possível, mas é uma externa e como toda externa a gente está num ambiente que não é controlável. Eu espero que vocês gostem do nosso programa. Daqui a pouco eu estou de volta. Fica aí com a gravação, gente. E comigo, para essa gravação, está Cleidson Lima, que é o curador do Museu Itinerante. E a gente vai bater um papo rapidamente para vocês conhecerem um pouco mais do museu. Cleidson, qual a origem do Museu do Videogame? Bom, o Museu do Videogame ele começou em 2011, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de onde nós somos. E na verdade ele surgiu de uma DR com a minha esposa. Todos esses videogames aí que vocês estão vendo estavam dentro da minha casa. Então eram pendurados como fossem quadros e só não tinha videogame no banheiro e na cozinha. O resto da casa inteirinha era forrado de videogame. Então num belo dia de fúria, de faxina, ela me deu um ultimato. Ela falou assim, ou você transforma isso num museu para tirar de casa, ou esses videogames vão para fora de casa. Isso foi em 2011. Aí a gente começou a fazer o museu durante 4 anos somente em Campo Grande. E a partir de 2015 a gente passou a rodar o Brasil. Belém é a 13ª cidade a receber a exposição. E para você ter ideia, isso que começou como uma coleção, um hobby de mais de 15 anos, ele se transformou no museu mais visitado do país. Em 2015 nós tivemos mais de 5 milhões de visitantes. Tanto é que a gente recebeu em 2014 o prêmio Brasil Criativo do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país. E em 2016 agora a gente foi representar o Brasil no maior encontro mundial de museus em Paris. Então essa brincadeira já está dando nisso. E me explica um detalhe, por que itinerante? Por que mudar de só Campo Grande para ser um museu que roda o Brasil? Mesmo em Campo Grande, ele sempre foi itinerante, só que ele era um itinerante de uma vez por ano. Então ele já tinha uma data, todo mês de fevereiro, ele no período do carnaval, a gente já fazia o Museu do Videogame. Mas ele nunca teve uma sede fixa, e eu sempre fui contra a sede fixa. Aliás, a gente já recebeu convites, inclusive de órgãos de São Paulo, próprio Rio de Janeiro, para a gente fazer uma sede fixa do Museu do Videogame, e eu não quis. E tem um fato muito interessante, por que não? Mesmo São Paulo tendo uma população gigante, e isso me garantiria um público grande por muito tempo, eu não estaria cumprindo o meu objetivo, que é fazer com que essas coleções sejam reconhecidas no Brasil inteiro. Que nem todo mundo vai para São Paulo. Ele pode passar a vida toda. Ele pode passar às vezes pelo aeroporto de São Paulo, mas ele pode passar a vida toda e nunca ir a São Paulo. Eu vi isso em Berlim. Existe um dos maiores museus do videogame do mundo, está em Berlim. Eu fui lá, tinha 15 pessoas dentro do museu. Pessoas do interior da Alemanha não conhecem o museu. Então a melhor forma de você fazer com que o seu museu seja conhecido é levar o seu acervo para onde está o público. E geralmente esse público está muito concentrado, ele tem um grande volume em shoppings. É por isso que o foco essencialmente do Museu do Videogame é passear por shoppings. Porque ele obrigatoriamente ele precisa ser gratuito, ele precisa ser aberto ao público e interativo. E isso é importante, por isso que a gente vai até as cidades, senão as cidades vão até a gente. Legal, boa ideia, muito interessante a tua posição. Quantos consoles vocês têm hoje na coleção do museu? Em exposição, e mais somado aos que estão para jogar, são por volta de 270. Se contar os elementos que estão para backup
que é, caso quebre um videogame, a gente troca imediatamente. Se incluir os de backup e outros que a gente tem para ainda serem incluídos na exposição, é por volta de 350 consoles, de todas as épocas, desde o primeiro do mundo até os atuais. Galera, 350 consoles para jogar, é mais ou menos um console por dia e você vai ter muito jogo para jogar. Mas me diga uma coisa, qual é o console mais antigo da coleção? Aqui a gente tem o primeiro do mundo, que é o Magnavox Odyssey de 1972. Ele foi um videogame que foi criado por um cara chamado Ralph Baer. Ele era um engenheiro alemão que se mudou para os Estados Unidos no período da guerra e ele começou a trabalhar na área de eletrônica e o cara lá atrás ele já sentia falta de que a TV tivesse algum tipo de interação. Ele achava injusto um aparelho daquele somente emitir programas que os outros quisessem e você não ter qualquer participação com ele. Então o conceito de videogame começou ali. Então ele criou esse Magnavox Odyssey que vinha por volta de 12 ou 13 jogos. Você tem ideia, ele era preto e branco e não tinha som. E ele, na verdade, ele surgiu como um apoio a jogos de tabuleiro. Então ele nem era o ator principal da história. Mas só que ele é o tataravô de todas essas gerações que nós vimos por aí. Hoje nós temos um mercado de games que ultrapassa 80 bilhões de dólares no mundo. É mais do que filme e música juntos. E esse mercado poderosíssimo começou lá com esse cara em 1972. Uau! Gente, podcast também, nosso Nós Nerdcast está cada vez mais cultura. Mas me diga uma coisa, Cleidson, qual é o seu mais querido, aquele que mora no coração? Engraçado que o meu videogame predileto, ele não é o mais raro, ele não é o mais caro, ele também não é o mais bonito. Só que ele foi meu primeiro videogame. Ele é um Super Game CCE VG2800, que está aqui na exposição. Ele foi meu primeiro videogame. Ele custava, isso em 1985, ele custava menos da metade do que um preço de um Atari da Polivox, que era a que vendia oficialmente o Atari aqui no Brasil. E era o que meu pai podia pagar. E eu recebi aquele videogame na maior alegria do mundo, eu e meus irmãos. Então a gente ficou um mês inteiro jogando Pac-Man, porque ele também não tinha dinheiro para comprar outro cartucho. Até a gente descobriu um local que alugava cartucho. Então, pra mim, esse é o videogame mais importante da coleção toda, porque foi daí que começou tudo. Ele que startou essa paixão pelo videogame. E exatamente por ele tá aqui, não está em destaque, porque eu acho que é o seguinte, cada um que visitar o museu aqui, ele com certeza ele vai achar o seu primeiro console. Ele vai falar assim, não, esse aqui foi o primeiro que eu joguei, esse foi o que meu pai me deu, ou que eu ganhei do meu irmão, ganhei de um tio e tudo mais. Então aqui, com certeza a pessoa que vier aqui, ele vai ver na exposição inteira centenas de videogames que ele nunca viu na vida e vários que ele jogou pela vida toda. Isso que é o mais importante. Bom, bacana. Hoje a gente tem aqui na exposição, a gente estava passeando, tirando as fotos, e eu vi várias gerações. Você tem aí meninos novos de 6, 7, 8 anos, tem gente de 40, 43, 35, falando. Como você vê a interação desse público, dessas diferentes gerações de jogadores com os games? Eu acredito que nós estamos passando por uma das melhores épocas da história de junção das gerações. E o mais engraçado, que um dos grandes responsáveis por esse maior, digamos assim, respeito que a nova geração de jogadores está tendo pela velha geração de jogadores são os celulares. Porque não é muita gente que tem em casa um Atari, um Nintendinho, um Master System, um Mega Drive. Mas na internet você tem milhares de emuladores que pegam aqueles jogos, por exemplo, um River Raid, um Enduro ou um Mario Bros daquela época, e ele joga no celular. Então ele fica com aquele interesse, fala assim, como será jogar no console original da década de 70 ou da década de 80? E isso aproximou as gerações. Então você vai notar aqui
que nós temos muitas crianças de 30, 40, 50 anos revivendo aqueles consoles do passado. E nós temos muita garotada com menos de 10 anos ou adolescente pegando pela primeira vez nesses consoles clássicos. Então essas gerações, elas estão se encontrando, eles estão observando como foi a evolução dos gráficos, como foi a evolução da jogabilidade, e todo mundo se coexiste, porque o videogame, na verdade, ele jamais foi feito para separar ninguém. Ele foi feito para juntar as pessoas. Desde a época dos fliperamas, que você provavelmente jogou. Sim, claro. Eu fui muito embora para casa de ônibus, a pé, que eu peguei a ficha do ônibus e transformei em ficha de arcade, mas as pessoas iam para casa dos colegas. Sempre tinha um menino na rua que tinha um videogame e os outros não tinham, e todo mundo ia para casa dele. Aquele era o online nosso, não tinha online. Hoje em dia você tem internet que te possibilita isso, mas essa geração de agora, ela está conhecendo como era ser gamer nas últimas décadas. Graças ao museu, ainda bem. E qual é seu jogo preferido? Cara, o meu jogo preferido, assim, é até covardia, porque são vários. Eu gosto muito do Moon Patrol, que era um jogo do Atari, mas também sou apaixonado por River Raid, por Beat Rider, por Sequest, pelo próprio Pac-Man. E eu gosto muito de algumas séries de jogos que aí já são mais recentes. Resident Evil, eu gosto de Mega Man, Contra, Super Contra, eu gosto de jogo desafiante, o Battletoads, é fantástico. Eu gosto da série da Tomb Raider, gosto recentemente da série Uncharted, ou seja, zerei todos. Então, assim, mas se você me perguntar qual é a minha paixão, são os jogos do Atari, principalmente aqueles que eu citei primeiramente. Ok. E me diga uma coisa, e no museu, qual é o jogo que mais é procurado? Aquele que mexe tanto nos mais antigos e nos mais novos? Nos mais antigos, River Raid, Street Fighter 2, Mortal Kombat Ultimate 3, esses são muito queridos. Mario, Super Mario é campeoníssimo, né? Sonic, Alex Kidd. E da série do PlayStation, o pessoal gosta muito de futebol e God of War. Esses são os muito queridos. É claro que tem aqueles passando pela linha Nintendo. Você tem o Smash Bros, que é bem competitivo. Então, assim, a gente faz uma coisa muito legal, Eduardo. A gente muda os jogos praticamente todos os dias para que as pessoas que vão vir mais do que uma vez, ela tenham uma experiência maior com aqueles consoles antigos. Pô, legal. E me diga uma coisa, Cleiton, as futuras gerações. O que você acha que vai acontecer a partir de agora e como você pretende colocar as futuras gerações de videogame, principalmente a parte de realidade virtual, a realidade aumentada, junto ao museu? Você já parou para pensar nessa condição? Eu acho que a indústria está numa grande expectativa, porque nós estamos, na minha opinião, passando por uma crise de criatividade. Há muito tempo que você não vê jogos realmente surpreendentes. Algo que você diz, nossa, isso realmente mudou, isso realmente é bem diferente do que nós vimos nas gerações passadas. E quando você tem essa crise de criatividade, de inovação, quem faz essa inovação é o hardware. Então, quando a indústria chegou nesse ponto, ela teve algumas mudanças radicais. A última mudança radical foi na geração Movimento, que foi inaugurado pela Nintendo quando ela lançou o Nintendo Wii. Ela trouxe um monte de jogadores que jamais tinham jogado. Então você pode ter uma senhora, você pode ter um idoso, você pode ter uma criança jogando tênis como estivesse segurando uma raquete, não como estivesse segurando um controle. A próxima geração, que é da realidade virtual, os VRs, eles chegam para turbinar o que nós já temos no mercado. Então, você não vai jogar mais Resident Evil no seu controle, você vai jogar dentro da casa do Resident Evil. Você vai correr como tivesse
dentro de um filme sendo seguido por zumbis ou algo do gênero. Então eles vão te colocar dentro do jogo realmente. E isso é uma forma de você arrebanhar novos jogadores e você também arrebanhar velhos jogadores. Porque, embora os controles que nós conhecemos serão dominantes por muitos anos, esses acessórios eles vão possibilitar uma sobrevida da geração atual de videogames, que é PlayStation 4, Xbox One e até a promessa, o NX da Nintendo. Ok. Gente, no site, no nosso blog vocês vão encontrar o card, que eu já preparei com o Cleiton, tá lá. Eu gostaria de dizer para vocês que até dia 14 de agosto vai estar aqui no Boulevard Shopping em Belém, o Museu Itinerante. Depois eles vão para Fortaleza, de 3 a 25 de setembro. Você já tem um local? Isso, vai ser no Rio Mar, Fortaleza, no Shopping Rio Mar. E de 8 a 30 de outubro em São Paulo, no Shopping SP Market, ali na região entre o Morumbi e Interlagos. E esse foi Cleiton Lima, que vai se despedir de vocês. É isso aí, galera do canal, obrigado por me ouvir. E fica aí o convite, se vocês quiserem, inclusive, saber um pouco mais sobre o Museu do Videogame Itinerante, dá uma acessada na nossa fanpage, que é no Facebook, Museu do Videogame Itinerante, ou no site, museudovideogame.org. É isso aí, galera, eu vou botar os links para vocês no blog. Esse foi Sargento Rock 967 do Nós Nerdcast número 8. Nós os Nerds, Cleiton Lima, e a gente vai se vendo por aí. Valeu, galera, até a próxima. Diretamente do bairro de Madureira, do bairro do Samba do Rio de Janeiro. Pra quem quiser, tiver de bobeira por aí, lá na cidade maravilhosa, não tiver muito a fim de curtir esse papo de Olimpíada, pode ir lá pra Madura. Galera, lá no num dos shoppings em Madura, e curtir de 3 a 21 de agosto o Arena Xbox Experience. Serão 10 jogos separados em 6 áreas distintas. A participação é gratuita. Para quem tiver a fim de jogar Força, Kinect Sport Rival, Lego Star Wars, FIFA 2016, Minecraft, Just Dance e outros jogos da Gigante Verde, pode dar uma corridinha lá e curtir. Continuando com a Microsoft, só para deixar você com um pouco mais de vontade de comprar um controle personalizável para o seu Xbox, eu descobri como você consegue entrar na página, já que eu estava tendo um pouco de dificuldade, creio que outras pessoas também. Basta você entrar no site do Xbox.com, aquele que te redireciona para a página do Brasil, rolar a página até embaixo. Lá no cantinho esquerdo embaixo você vai encontrar português, entre parênteses, Brasil. Clica ali, defina a sua região como United States, rola a tela até o alto. Lá em cima na barra vejo você vai achar escrito Accessories ou Acessórios em inglês. Dá um cliquezinho, a primeira opção é Xbox Design Lab, e aí você pode começar a se divertir criando o seu controle todo colorido da Xbox. Infelizmente eles ainda não mandam para o Brasil. Você pode fazer, se você tiver um parente nos Estados Unidos, de repente você pode enviar para casa dele, né? Paga com seu cartãozinho internacional, sai a 90 doletas arredondado. E você pode fazer ele rosa, azul, verde, amarelo, marrom. Bom, a criatividade é sua, mude o que você quiser, faça seu controle personalizado, grave o seu nome e seja feliz. Mas se você não vai ter como enviar isso para o Brasil, fique como eu, passando vontade. Mudando de empresa, vamos falar da Sony. Para quem for comprar para o PS4 Rise of the Tomb Raider, vai ganhar de grátis Tomb Raider Definitive Edition, que é o remaster do game de 2013. Boa compra e felicidade para quem for jogar, pois vai estar participando da celebração do 20º aniversário de Tomb Raider. Gente, para quem tem menos de 20 anos, é mais novo do que a série de jogos da Lara Croft. Continuando com a Sony, ela assegura que você não vai precisar trocar o seu PS4 atual por um PS4 Neo para jogar com seu PS VR. Muita felicidade para quem já tem o seu PS4, que não é o meu caso, e vai poder jogar
com seu bonitinho feliz e contente a partir de 13 de outubro. Boa sorte para você e não caiam, não batam nas pessoas que estejam em volta. Cuidado para não cair pela janela. Esse foi o N3 dessa semana. É isso aí, galera. Para quem curtiu o nosso programa aqui, foi muito especial, com todas as diferenças que ele teve hoje. Beijinhos e abraços. Até o próximo. Espero que vocês curtam a nossa página, curtam o nosso blog, curtam o nosso canal, deem as suas opiniões, batam papo com a gente gosta de bater papo. Até o próximo Nós Nerdcast, que deverá ser com a equipe inteira. Até lá, beijos e abraços, Sargento Rock 1967 Campbell. Over.